eu acho que meu discurso, onde eu gasto mais dinheiro, mais preparo as pessoas do time, é porque elas devem escolher a minha solução. Né? Então, boa parte do mercado já sabe que precisa de algo, já busca alguma solução para isso, e aí a gente tem que provar que a gente é melhor. Então, eu falo isso porque tem muita gente que deposita muita esperança no Enaut, que é, na minha visão, um dinheiro ainda imaginatório, né? Ele pode não acontecer. Então, o founder que faz conta pensando nisso, ele pode se ferrar, né? Fala, Fábio, tudo bem? Fala, Matheus, tudo bem aí? Tudo certo, estamos ao vivo aí. Cara, primeiro eu queria te agradecer demais aí por topar esse papo. Sei que a gente estava conversando aí antes de começar, mas, tô super feliz aí de receber você. Super legal a história da Expresso aí, já acompanho vocês faz um tempo. Para a galera que está nos assistindo aí, esse aqui é mais um podcast da SaaS BR Club. Estamos já quase na nossa 30ª edição aí. Hoje a gente está com o Fábio, co-founder da Expresso, empresa super legal aí que foi adquirida em 2024 pelo grupo da Sankhya. Fábio, estou muito animado aí para esse papo. Se apresenta aí para a galera, conta um pouquinho da Expresso para quem não te conhece e vamos nessa aí. Boa, valeu, Matheus. Cara, primeiro agradeço também, eu gosto muito do conteúdo de vocês, acompanho vocês, a gente se inspira em várias coisas que vocês fazem, principalmente o fato de você falar, eu sempre vejo você falando de empreendedorismo real, que é isso que eu acredito, assim, sem muito frufru, né? Mas falando um pouco do Expresso aqui, o Expresso já existe há quase 10 anos, nós vamos fazer 10 anos esse ano. Eu sou um dos fundadores do Expresso, sou de São Paulo, mas moro em Uberlândia, onde fica a operação do Expresso. Então, sim, é possível fazer startup no Triângulo Mineiro, no interior do Brasil. A gente é um sistema, a gente nasceu, na verdade, como um aplicativo de gestão de despesas para reembolsos, adiantamentos, prestação de contas de viagem, há 10 anos atrás, e ao longo do tempo a gente foi construindo e acabando se consolidando como uma fintech, né? Então, a gente saiu só do SaaS e virou para o SaaS mais fintech, e hoje a gente tem uma operação de conta digital, que a gente oferece não só a gestão desses pagamentos, mas a forma das empresas fazerem esse pagamento. Então, estamos aí com 1.500 empresas utilizando, mais de 100 mil usuários, bastante gente acompanhando nossa trajetória. Sensacional. Cara, eu tenho visto nos últimos, 2 anos, muita empresa trazendo soluções novas para essa parte de RH, né, administrativo, financeiro, que é uma área mais de back-office, né, uma área que, vamos dizer assim, nunca foi muito early adopter para tecnologia. Eu tenho visto isso mudar ultimamente, né? O que mais tem hoje em dia é solução super bacana, focada tanto essa parte de despesa, né, parte de benefício. Acho que vocês englobam um pouco, né, desse ecossistema, e acho que é muito legal, né? Você comentou que vocês estão com 10 anos aí de empresa já, e aí eu fiquei me perguntando, né? Eu falei, será que em 2016, 10 anos atrás, né, era um mato alto esse mercado? Porque ao mesmo tempo que é um mercado cheio de oportunidade, talvez fosse um mercado, mais difícil de você conseguir chegar, né? Talvez não tão digitalizado quanto a galera de vendas, mais difícil de conseguir orçamento, né? A galera sempre, historicamente, priorizou mais investir em vendas, em marketing, por motivos óbvios de ROI, né? Mais visível. Cara, conta um pouquinho disso aí, né? Como é que você viu essa transformação no mercado? Era realmente um mato alto lá atrás, né? Como é que foi essa curva aí? Boa. Era mato alto, acho que era bem mato alto, assim, até o ecossistema de SaaS ainda não era muito grande no geral, né? Quando a gente olhava para o público, naquela época eu falava mais com financeiro, hoje eu falo com financeiros e RHs, mas era um público que realmente não procurava muita tecnologia, assim. E até, na verdade, você falou de 2016, mas acho que isso demorou muito tempo para passar, assim. Eu lembro que eu ficava indignado, que eu tentava fazer muitos trabalhos de educação do mercado e, sei lá, 5 anos depois do Expresso existir, já tinha vários concorrentes meus, eu chegava para as pessoas e as pessoas falavam assim, nossa, nem sabia que isso existia, né? Então, ainda é um trabalho de educação muito grande, a gente ainda brinca que o nosso maior concorrente ainda é Excel, né? Porque a gente tem vários concorrentes bons, que eu acho que eu sou um cara que gosta muito de ter concorrentes, porque hoje a gente tem vários players no meu segmento com bastante capital, assim, investindo bastante, então acho que isso ajuda, né? Essa é a parte de ter vários concorrentes que o mercado se educa
mais fácil, né? Você, por exemplo, explorando um mercado novo aí, algo que é novo no Brasil ainda, tem poucas soluções, você está tendo que gastar, né, para educar esse mercado, então acho que esse é um desafio. Eu sinto que tem melhorado, e eu sinto que isso tem melhorado pela questão de como a gente gera demanda, né? Hoje a gente tem mais demanda sendo gerada de pessoas procurando a gente prontas ali para consumir algo, então acho que as pessoas têm procurado mais. Eu tenho a sensação também que no começo isso era um problema não só do financeiro ali, das empresas do back-office que não estavam procurando tanta tecnologia, que estavam acostumadas a fazer um processo de um jeito só que funcionava, mas acho que é também porque essas áreas tinham bem menos empresas de tecnologias provando retorno. Uhum. Então, era meio que todo mundo enxergando assim, cara, isso aqui vai melhorar seu processo, vai ficar mais legal, vai ficar mais gostoso de fazer, mas era muito difícil de provar ROI de verdade. Acho que hoje as soluções conseguem comprovar isso melhor, e como o financeiro é guiado por números, né, por retorno, por margem e tudo mais, isso facilita essa galera trazer tecnologia para as empresas. Sabe? Legal. Cara, você falou um ponto que chamou muita minha atenção, que é o seguinte, né? Hoje existe dois tipos de SaaS, aquele que você precisa educar o mercado, porque ninguém busca por isso, ninguém às vezes nem sabe que tem a dor, né? E tem aquele SaaS que já é mais maduro, que todo mundo já sabe que precisa, é uma questão de escolher o melhor fornecedor, né? Sei lá, pegando um exemplo mais tangível, mercado de CRM, todo mundo sabe que precisa de um CRM, né? No final do dia, a briga tá no fundo do funil, é preço, qual solução é melhor, quem se posiciona melhor no canal, né? Essa é a briga. Agora, quando você olha, por exemplo, para uma solução mais nova, né, diferente, por exemplo, o caso da GetDemo, né, que é um negócio que, não tem outros players e tal, você acaba tendo que investir muito mais em topo de funil, educação, né? Você comentou que você gosta muito de ter vários concorrentes no mercado, talvez porque tenha muita gente educando e isso fique mais barato para você, talvez, né? Você tem uma movimentação maior de pessoas buscando por essa solução, claro que vai ter muita demanda, vai ter player para todo mundo, mas você vai precisar ir lá e se posicionar bem para capturar. O que você vê principalmente de mudança de estratégia na geração de demanda em relação a esses dois momentos? Né? Antes, vocês iam muito para conteúdo, topo de funil, depois vocês começaram a ir mais para Google, keywords. Como é que foi essa mudança estratégica? Boa. Eu acho que isso tem mudado bastante ao longo do tempo, assim. O Expresso foi uma empresa que cresceu e continua crescendo muito através ainda de orgânico, né? Por mais que as empresas tenham tomado tapas na cara aí, né? De quem vive do orgânico, com mudanças e tudo mais, mas ainda é muito disso. Eu sinto que no começo era muito o que você explicou, assim. No começo a gente tinha que explicar o que a gente era, né? Então, até nos conteúdos que eu gerava, no que eu falava, como eu me apresentava, até numa postura comercial, eu tinha que focar meu discurso do porquê a pessoa precisa de uma solução como a minha. Isso era lá muitos anos atrás. Hoje eu acho que meu discurso, onde eu gasto mais dinheiro, mais preparo as pessoas do time, é porque elas devem escolher a minha solução. Né? Então, boa parte do mercado já sabe que precisa de algo, já busca alguma solução para isso, e aí a gente tem que provar que a gente é melhor. Então, a concorrência muda muito. Eu acho que esse negócio do topo, meio para o fundo vai mudando também, né? Isso vai trazendo mais gente para o fundo. Só que, por um lado, eu ainda, diferente, por exemplo, de um CRM, eu acho que é outro nível de maturidade, né? A gestão de despesas, ela está nesse meio do caminho. Então, por exemplo, quando eu paro para fazer uma análise e tento somar com os números que eu tenho, mais ou menos a quantidade de clientes que meus concorrentes têm somando comigo, ainda na minha cabeça ainda tem pouquíssimas empresas usando soluções como a nossa. Então, a gente ainda tem um desafio muito grande de educar o mercado. Não é igual antes, que, cara, se eu não educasse, não vinha ninguém, agora vem gente, mas ainda tem muita educação para ser feita. Assim. Legal. Isso no final é positivo, né? Sinal que vocês ainda têm um TAM muito grande para ser perseguido e muita capacidade ainda de conquistar cliente, né? Bem diferente de um cenário de uma solução que já está, em declínio ou que já o mercado inteiro já usa algum player e começa a ficar mais difícil, né? Você pega, por exemplo, o mercado de RP é complexo pra caramba. Todo mundo já usa um, né? E é muito difícil convencer alguém a trocar. Então, acho que vocês estão num momento de mercado ainda que vocês conseguem dar uma nadada de braçada, porque a galera já está mais educada, já está buscando player, mas ao mesmo tempo ainda tem muita empresa, né? Já que praticamente todo segmento de negócio hoje precisa de uma solução como a de vocês.
Cara, inclusive é um ponto bem legal, né? Eu tava olhando teu LinkedIn para pensar nas perguntas aqui, eu vi que você já postava em 2019, 2018. Falei, caramba, né? E conteúdo, pô, de desafio de founder, achei super legal isso aí, né? Pô, a gente hoje em dia fala muito de post LinkedIn e tal, só que essa moda surgiu em 24, né? 2019 você já estava produzindo conteúdo, super bacana. Isso mostra realmente que lá atrás vocês estavam, né, já nesse processo de educação. Mas, cara, teve um marco muito importante na história de vocês, que foi em 2024 ali, né, a aquisição pela Sankhya. E aí uma pergunta que acho que muito fundador se faz, eu mesmo me faço o tempo inteiro também como fundador, né? Pô, quando a empresa está crescendo, começam a surgir conversas ali de investimento, mas principalmente conversas de M&A, né? Então, pô, às vezes uma empresa vem, começa a te sondar, né? Tem alguma sinergia, principalmente quando você está trazendo uma solução mais inovadora, e você pode acabar complementando um ecossistema maior. E, pô, vocês acabaram optando por vender a empresa ali para o grupo da Sankhya, que obviamente dispensa apresentações, mas aí uma pergunta mais que todo founder se faz nesse momento, né? Como é que foi a relação de vocês entenderem, puta, a gente está pronto para vender a empresa? Em algum momento vocês pensaram assim, putz, eu acho que é melhor eu segurar essa conversa mais 1, 2, 3 anos, tentar acelerar mais e vender isso num valuation maior, né? Pô, o que você acha que o founder na hora tem que pensar, né, para entender se é o momento certo, se não é, o que ele deveria considerar? Boa. Se eu te desse uma resposta exata e correta, eu estaria me enganando, porque nem eu sabia muito bem como responder essa pergunta no momento que isso aconteceu. Mas, assim, pensando um pouco, tentando levar minha decisão lá para trás, né, minha decisão e do meu sócio lá para trás, eu acho que tem alguns fatores que precisam ser levados em consideração, assim, tentando fazer uma linha do tempo. Quando a gente criou o Expresso lá em 2016, o cenário era muito diferente em relação a startups. Então, era meio que assim, era como se fosse o único caminho, né? A gente era educado pelas aceleradoras de startup e tal, que era o único caminho, criar, crescer, vender. Né? Criar, crescer, captar com venture capital e vender, na verdade, era o caminho. Hoje a gente já sabe que tem muitos outros caminhos, né? Tem muita gente construindo empresas para deixar um legado maior, tem muita gente já... Hoje eu vejo muito mais empresa bootstrap e tudo mais, mas não era o nosso caso lá no começo, né? A gente fez pequenas captações, não fomos uma empresa que captamos muito, né? Captamos com GV Angels, Brasil Venture Capitals, com a ACE e depois com o SaaSholic. Então, a partir do momento que você entra num caminho de Venture Capital, esse acaba sendo um caminho um pouco mais óbvio, né? De alguma forma, você precisa dar um retorno aos seus investidores. Tem outras formas de você dar retorno que não seja um exit, né? Você pode mirar um IPO e tudo mais, ou até secundárias, enfim, tem muita coisa que você pode fazer, mas vira um caminho ter que dar o retorno, né? Então, a gente já considerava, desde o começo, sim, que esse seria o caminho. Então, a gente gostaria de ter um exit. O momento, até porque é aquele negócio, né? O fundador, ele também tem aquela ambição pessoal de tentar transformar a sua vida financeiramente, né? Uhum. Agora, em relação ao momento, aí eu acho que foi uma série de fatores, assim. A gente teve um momento em que a gente começou a ser procurado por isso, então a gente começou a olhar e falar assim, opa, né, já estamos interessantes para algumas pessoas, só que nesse primeiro momento que a gente foi procurado, acho que era 2022, 2023, não lembro muito bem agora, a gente começou a perceber que não fazia sentido pelo tamanho que a gente tinha. Eu acho que tem uma decisão pessoal do founder que é olhar para o que você quer de realização, né? Uhum. Então, pô, se eu fizer agora um exit, eu vou atingir meu objetivo como empresa, como pessoa, vou atingir o financeiro que eu queria. Então, a gente começou a pensar sobre isso, mas acho que foi um gatilho para a gente começar a considerar o assunto. Quando o Expresso, como eu falei para você, a gente tinha uma empresa que foi crescendo com pouco capital. Apesar de a gente ter investimento, é quase um bootstrap disfarçado, assim. E a gente começou a perceber mudanças significativas no nosso mercado, né? Então, o nosso mercado, ele, cara, começou a ter muito capital, começaram a entrar players muito relevantes, né? Que, enfim, que começaram a investir bastante nesse segmento e crescer bastante. Então, a gente não estava mais necessariamente num oceano azul, né? Era um negócio já com bastante concorrência.
e a gente começou a analisar empresas que a gente acha que poderiam ajudar a gente a alavancar, né? Então, além de todos os objetivos pessoais, a gente tinha também uma questão de, cara, o que vai fazer a gente dar o próximo passo de crescimento? A gente, na pessoa física, sabia que a gente não queria ir para um caminho de mais venture capital, a gente não queria ir para a série A e tudo mais, então era uma decisão pessoal nossa, que a gente não queria. Então a gente começou a olhar e falar, cara, a gente precisa plugar em algum player para crescer, porque eu ouvi isso uma vez do pessoal do SaaSholic e ficou muito na minha cabeça, né? Que você morrer é um caminho natural da startup, mas pior do que morrer é cair na insignificância, né? Então, essa insignificância não dá. Então, a gente começou a olhar para isso com mais carinho, até que surgiu a oportunidade da Sankhya. E como nós já éramos parceiros da Sankhya, a gente já tinha, quando a gente entrou para a Sankhya, a gente já tinha acho que 150 clientes em comum. Então, meio que juntou, né? Cara, é um player que pode alavancar o nosso crescimento, a gente já conhece eles, então a gente já namorou com eles antes de casar, até porque a gente escuta muitas histórias negativas de founder pós-exit, né? Tem muitas relações bem complicadas. Então, meio que foi juntando, né? Não foi um fator tipo, quero vender, vai dar certo. A gente foi juntando alguns fatores que fizeram a gente chegar nessa decisão. Então, para alavancar o nosso crescimento e, óbvio, para o founder se realizar pessoalmente. Legal. Na tua fala, você me trouxe um ponto aí bem interessante. Você falou, vocês não sabiam se vocês estavam no tamanho certo naquele momento para vender a empresa, né? Obviamente, essas coisas normalmente se corrigem ali com o earnout, né? Num acordo bem feito, a empresa te ajuda a escalar e você cumprindo o teu earnout, você atinge a meta financeira. Isso acontece com bastante gente que acaba optando por um early exit, vamos chamar assim, né? Sem passar por várias rodadas e sem inflar muito. Aí uma curiosidade, né? Que tamanho vocês estavam nesse momento da venda? Boa. Quando eu acho que a gente estava encaminhando ali para os 10 milhões de faturamento, acho que 7, 8, então nós éramos não tão grandes assim. A gente tinha, acho que uns 1.000 clientes, devia ter umas 30 pessoas, mais ou menos. Então a gente estava num caminho relativamente pequeno para o exit na época, né? A maior parte das empresas, na verdade, isso é até uma ilusão do mercado, né? Na época, a gente até teve acesso a algumas pesquisas que a maior parte dos exits no Brasil elas estavam numa faixa parecida com essa. Uhum. Inclusive, eu acho que essa é uma enganação que existe muito em relação ao mundo dos founders de SaaS ali. Todas as vezes que eu vi alguém discutindo sobre tamanho, sobre métricas, sobre valuation, a maior parte das vezes elas não condizem com a realidade que os estudos que trazem dados reais dizem, né? Uhum. Então, a gente estava mais ou menos com esse tamanho, e aí você até pegou num ponto que eu acho interessante, né? Que você falou que, muitas vezes, resolve isso com earnouts e tudo mais, mas eu acho que tem que levar em consideração que o earnout ele não pode ser um mecanismo de pagamento, de preço, né? Ele geralmente é um mecanismo que ajusta entre founder e comprador ali, mas tipo assim, é a negociação final, né? Uhum. Porque eu falo isso porque tem muita gente que deposita muita esperança no earnout, que na minha visão, um dinheiro ainda imaginatório, né? Ele pode não acontecer. Então, o founder que faz conta pensando nisso, ele pode se ferrar, né? Então, acho que é um equilíbrio que tem que ter aí. Legal, acho que é ótimo toque esse que você deu, né? Porque eu já vi casos assim de founders, com o meu earnout aqui eu vou botar não sei quantos milhões no bolso, tá, mas e agora, né? Qual que é o valuation? Cara, 0, e aí praticamente a empresa está comprando o negócio do cara de graça, né? E assim, beleza, o cara tá desesperado para vender, queimando caixa, não tem mais muitos meses de vida, talvez até faça sentido ele ir num desespero desse. Agora, se a empresa está minimamente sustentável, né? Acho que é um ótimo ponto para se pensar, porque é uma cilada relativamente fácil de cair, né? Mas, cara... todo mundo acha que a sinergia vai ser perfeita, né? Então, não, eu vou plugar nesse player, cara, vou crescer muito. No nosso caso, tem dado muito certo, a sinergia está se provando muito legal, então tá dando certo, mas podia ter dado 100% errado. Então, acho que o founder, na hora de tomar a decisão, ele não pode contar com essa sinergia, né? Uhum. Legal, super toque esse. Cara, acho que aí um outro ponto que é legal de entender, né?
pô, todo mundo sabe que quando começa a conversa de aquisição, tem due diligence, tem um monte de coisa, e startup, no começo, todo mundo sabe como é que é, né? Nem sempre os processos estão os mais ajustados possíveis, os dados, né? Sob a ótica de governança, né? Quando vocês perceberam que vocês iam ser adquiridos ou que vocês estavam pretendendo ser adquiridos, qual que foi as principais ações que vocês falaram, putz, agora a gente precisa colocar a ordem em casa aqui? O que vocês fizeram? Pô, vocês foram olhar para segurança da informação, vocês foram olhar para a parte de dados, né? Quais foram as principais mudanças que vocês fizeram pensando em ter uma empresa redondinha, né, para ser comprada? Boa. Cara, eu acho que assim, o primeiro ponto importante é que o Expresso ele cresceu muito com dinheiro muito controlado, assim. Né? A gente estava até conversando antes do papo começar, era uma realidade muito parecida com a nossa aqui tipo, eu posso contratar um dev? Depende de quanto vendeu de MRR no mês passado, né? Então era um negócio muito controlado. E você sabe muito bem que quando você tem uma empresa dessa, obrigatoriamente você precisa ser um pouco mais organizado, né? Porque se você não tiver as finanças ali no reloginho, né? A galera do SaaSholic falava pra gente que a gente parecia um reloginho, porque a gente era muito organizado pro nosso tamanho. Então a gente já era uma empresa considerada organizada. Eu conheço casos de amigos meus que foram vender e as empresas estavam crescendo bastante, mas não eram organizadas, eles tiveram que organizar isso em cima da hora. E isso é um risco, né? Porque isso pode atrasar, isso pode diminuir seu valuation. Então, mas aí talvez seja um pouco pelo meu perfil, eu não sou um fã do cresça desorganizado e depois você arruma. Eu sou, por perfil meu, e eu acho que do meu sócio também, mais um perfil de, cara, cresça organizadinho, com as métricas legais, bonitinho, sabendo o que está acontecendo, que isso vai ser importante em algum momento. Então, isso é uma questão de perfil. Mas óbvio que quando a gente chegou lá, tinha uma série de coisas que a gente não tinha, né? Processos que a gente não tinha, projeções que a gente não tinha, algumas regulações que a gente não tinha, né? Então, coisas comuns, que é muito comum em startup, né? A gente tinha várias pessoas PJ e isso prejudicava por causa de passivos e tudo mais. Então, enfim, tinha coisas para organizar. No nosso caso, acho que o que mais ajudou foi a gente contratou na época uma boutique de M&A, né, que meio que ajudou a gente a dar a última arrumada na casa antes de passar o batom na noiva, né, a gente brincava. Então, era aquela última arrumada na casa antes de sair por aí conversando com outras empresas. Então, eu sempre recomendo contratar especialistas, assim, tanto uma boutique para te ajudar na parte de negociação, com bons advogados, porque eu acho que eles vão te ajudar a preparar para isso, mesmo que você seja uma empresa bem organizada. Então, a gente acabou tendo que fazer isso, foram algumas adaptações que a gente teve que fazer. Teve algumas partes mais complicadas, porque a gente tinha chegado para investir, pegar o investimento do SaaSholic, abrir empresa fora e tudo mais, enfim, tem uma série de detalhes lá, que ajudaram a gente a organizar. Mas acho que o que ajudou a gente foi já ser organizado desde o dia 1. Sabe? Legal. E acho que essa tua visão aí de já ser minimamente organizado, né, que seja, ela é importante, porque depois se você for tentar mudar a cultura, quando você já tem uma empresa ali com seus 50, 60 funcionários, às vezes até mais, vai ser muito mais complexo, né? Você não vai ter histórico porque você nunca preencheu o CRM direito, porque você nunca criou o processo. Você vai ter uma zona lá, por exemplo, na hora de uma due diligence, você não vai ter os contratos com os clientes, né, bonitinhos. Então, tem várias coisas aí que eu acho que são importantes, né? Você ter organizado já desde o começo, senão vira uma zona. Eu também já vi empresa, né, de até amigos, assim, founders, que os caras, não tinham nada organizado, e eles, na hora de fazer qualquer movimento, quebraram a cara porque não conseguiam levantar um número, basicamente, de quantos clientes o cara tem nesse nível de bagunça, né? Ele acaba afastando, né? Porque o cara olha para você e fala assim, putz, será que esse cara realmente sabe, né? Ele vai saber replicar o que ele fez até agora, se ele não tem informação nenhuma? Então, no mínimo, você vai perder um pouquinho de valuation. Assim, acho que isso é inevitável. Pode ser que você consiga, porque às vezes seu negócio é muito bom, tal, e a pessoa compra o crescimento, compra o fundador, mas como negócio, no mínimo, ou senão você vai ter que fazer isso depois que vender, né? Porque provavelmente, geralmente é uma empresa maior, que compra mais estruturado, você vai ter que se adequar àquela estrutura. Então, em algum momento, você vai ter que fazer isso.
Uhum. O menos dolorido na minha visão é começar cedo, né? Com certeza. Então, Legal. Cara, acho que uma coisa até que a gente estava falando antes de começar aqui, né? A solução de vocês é uma solução que tem um total addressable market muito grande, né? Porque ela pode ser vendida para vários segmentos de negócio, né? Todo mundo precisa dessa parte de controle de despesa e tal. Então, pô, imagino que vocês tenham dezenas ou centenas de milhares de empresas, talvez até milhões, só no Brasil de clientes potenciais. Só que a gente sempre sabe, né, que, pô, quem tenta dominar o mundo, muitas vezes acaba tendo mais dificuldade, né? Por isso que a gente vê que no passado as empresas grandes nasceram mais genéricas e depois elas foram se especializando em cada vertical, né? Criando BUs específicas para atender só o mercado de indústria, por exemplo, né? Só o mercado de tecnologia, por uma questão de foco, go-to-market, falar a língua do cliente. No caso de vocês, né, como vocês nasceram há 10 anos atrás, hoje em dia, obviamente, com a dominação que você já tem de mercado, vocês estão dentro do grupo Sankhya, eu imagino que vocês já devam ter uma carteira bem diversificada em termos de vertical de negócio. Claro que sempre tem alguma que domina mais, mas eu queria entender se no começo vocês foram numa estratégia mais nichada mesmo, falaram, puta, vamos abraçar aqui que a gente é a plataforma focado só em vender na indústria, por exemplo, ou em outro mercado, ou vocês tentaram sair vendendo para todo mundo logo de cara? Como é que foi isso? essa foi talvez uma das maiores cagadas, assim, acho que a gente fez no Expresso, sendo bem real. Eu queria ter lido o Crossing the Chasm antes, né, o Cruzando o Abismo lá, porque acho que eu teria aprendido antes, assim. A gente não pensou nisso, pelo contrário, a gente ficou empolgado com o tamanho do mercado, né? Então, a gente. Hoje eu tenho outra cabeça, né? Mas no começo a gente escutava dos investidores, tipo assim, nossa, cara, você pode vender para todo mundo precisa de você, e a gente achava o máximo. Então a gente não pensou nisso no começo, e eu acho que a gente paga um preço por isso até hoje. Né? Porque hoje, por exemplo, a gente construiu o Expresso crescendo muito em cima de orgânico. Então, o maior canal do Expresso até hoje ainda é o nosso SEO, ainda é o tráfego orgânico, né? Vamos dizer assim. Uhum. E no tráfego orgânico, você consegue guiar um pouco, mas você não tem muito controle exatamente disso, né? Então, você está ali posicionando pelas palavras, você está buscando, tentando estar nos lugares onde seu cliente está, mas no final das contas, acaba que vem muitos clientes de segmentos diferentes. Então, quando eu olho para a base do Expresso hoje, é extremamente bem diversificada, e a maior parte, a gente tem alguns dominantes, né, indústrias, atacadas, distribuidoras que dominam bastante, tem um percentual bem grande, mas se eu falar para você que eles dominam porque a gente pensou nisso, eu estaria mentindo ao vivo aqui. Então foi um pouco de sorte, foi um pouco de como o mercado foi se desenhando. E eu acho que isso aconteceu até o nosso M&A, né? A gente começou antes a fazer algumas ações um pouco mais segmentadas, tal, principalmente para esses dois segmentos que a gente percebia que eram muito... tem muito essa dor latente, né? Mas, assim, mesmo assim, a gente ainda... Sabe que eu já vi muito founder falando isso, que eu acho uma armadilha, né? Que não, eu tenho um público que eu tento vender só para ele, mas o que aparecer eu vendo, né? Então, então, a gente não fez isso muito bem. A partir do momento que a gente entrou para a Sankhya, aí começou a fazer um pouco mais de sentido olhar com mais carinho para isso. Porque a gente tinha um perfil de segmento muito parecido com a Sankhya, né? Então, a gente olhou e começou a olhar a base da Sankhya como um lago, né? Não mais oceano aberto, mas como um lago onde a gente poderia pescar e ter muito mais resultado. E isso se mostrou uma verdade, né? Quando a gente começou a olhar mais para esse segmento que estava dentro ali do público da Sankhya, a olhar mais para esse perfil, começar a direcionar mais para isso, ouvir mais essas dores, a gente foi mudando o patamar de crescimento nosso. Então, eu faria completamente diferente numa segunda startup, assim, do que eu fiz. Legal. Bem bacana você falar esse ponto. Quando eu estava começando a Get Demo, né? Para a galera que não conhece Get Demo, a gente vende só para empresa de software, né? Porque cria demo interativa de software, tour guide para CS em software e tal. E quando a gente, tava com meio que um MVP, assim, começando a empresa, né? Com os primeiros clientes, a gente a gente tava muito com aquela cabeça de tem que captar, né? Porque querendo ou não, o mundo de startup ele é muito viciado nisso. Você achar que você tem que captar, que você tem que seguir essa trilha de VC, né? Por sorte, a gente acabou não seguindo nessa linha.
muito por conta das primeiras conversas que a gente teve, a galera começou a falar, puta, mas você só vende no mercado de tecnologia, esse mercado é muito pequeno, né? Deve ter o quê? 15 mil empresas no Brasil de software. E aí a gente, né, só foi tomando não no começo. E aí a gente, ao invés de desanimar, né, a gente chegou até a pensar, falar, puta, será que a gente deveria ter um business que vende para todo mundo, né? Mas aí a reflexão que a gente fez na época foi, cara, mas que adianta você ter um potencial lá de 3 milhões de empresas se você não tem capacidade de chegar em nenhum por cento delas, né? Então a gente, na época, começou a ir muito no nicho mesmo, né? Porra, produzir conteúdo só para o nicho, ir nos eventos do nicho. E, cara, um nicho pequeno é fácil de você dominar, né? E aí a gente conseguiu acelerar e dar tração muito rápido. Então, acho que se eu tivesse ido na linha de escutar os VCs na época, talvez nem tivesse empresa, né? Então, acho que você trazendo esse ponto, né, de, pô, da experiência de vocês, e até pegando um pouco disso que eu comentei agora, eu acho que é legal que hoje em dia você vê os founders já entrando com uma outra cabeça, a galera tá nascendo muito em nicho, né? Sim, não, totalmente. E eu acho que isso tem muito a ver com que o mercado de VC ele está buscando sempre a startup que vai retornar ao fundo dele, né? Uhum. Então, quando ele vê um mercado possivelmente pequeno, às vezes ele enxerga, tipo assim, ó, essa empresa pode ser boa, mas não necessariamente ela vai retornar o meu Uhum. fundo. O que se mostra muitas vezes um erro, né? Até porque você dominar um nicho primeiro não significa que você precisa tipo assim, se ater somente a ele. Depois, às vezes, cara, dominei, tenho 80% do mercado de SaaS está usando a GetDemo já. Beleza, eu vou começar, às vezes, a olhar alguma coisa que eu posso abrir um pouco o mercado. Mas no Sim. início é um erro, assim. Eu acho que foi um erro Uhum. que a gente cometeu por falta de informação na época mesmo. Sim. E no nosso caso, a gente tinha só o produto de demo, né? Mas depois que a gente dominou ali o mercado, né? Cara, a gente começou a lançar outros produtos, produto para CS, né? Produto. E a gente foi complementando a oferta, foi aumentando o potencial e capilaridade dentro dos clientes. E, pô, quem sabe quando a gente dominar tudo isso, a gente não vá para um próximo mercado já com mais robustez, né? Então, pô, é super legal essa nossa reflexão aí, porque ainda é bem normal você ver a galera muito viciada em só criar produto que vende para todo mundo e fica com essa ideia na cabeça, né? E acho que isso pode acabar sendo uma furada. Cara, um ponto que acho que é legal também, né? Eu conversei umas 3, 4 semanas atrás, acho mais ou menos, com o Felipe, né? O CEO da Sankhya. Bate-papo legal pra caramba, né? Cara, super, super carismático. E um dos pontos que foi super bacana na nossa conversa foi em relação à parte da visão dele de M&A, né? Não sei se em todos os casos, mas ele comentou que eles compravam uma parte da empresa, 51% da empresa, né? Para ter ali o controle, mas para manter o founder com um equity motivado, né? E ter uma certa independência das empresas. A gente sabe que, pô, quando uma empresa menor se funde a um transatlântico, às vezes as coisas podem ficar mais burocráticas e demorar para andar e tudo mais, né? E acho que isso diz muito sobre sinergia, né? Provavelmente você até comentou, né? Vocês namoraram antes de casar, né? Vocês foram parceiros, vocês entenderam um pouco de como a Sankhya funcionava. Pensando num founder hoje que está querendo criar essa sinergia, né? O que você vê que são os pontos que, cara, que deveriam ser observados, né? Pô, é a abertura, é a sinergia de produto, é o mercado, né? O que você acha que são os pontos principais? Sei que não é uma resposta um para um, né? Mas acho que é legal entender isso, porque muito founder está mapeando os players possíveis para uma aquisição, e acho que ele precisa levar em conta esse tipo de ponto, né? Boa. Acho que assim, primeiro falando sobre a Sankhya, desde o início, desde as nossas primeiras conversas, não só o Felipe, mas como todo o pessoal de M&A lá, tem uma galera muito boa lá, eles sempre venderam como um plano de longo prazo, né? Então, todo mundo que foi comprado ali estava comprando com um plano de longo prazo, que não há segredo nenhum, a Sankhya fala isso abertamente, já falou em vários lugares, o Felipe, que é o plano do IPO da Sankhya como grupo, né? Então, esse foi o plano que foi vendido para nós, esse que é o plano que precisa ser feito. Nem todos os founders buscam um M&A como esse. Tem muitos founders que têm como objetivo apenas, tipo assim, cara, eu quero terminar logo essa jornada e ir para a próxima, né? Ou fazer outra coisa, sei lá. Então, acho que essa sinergia, ela depende muito do que você quer como fundador, não só... Aqui eu acho que não é nem o que a empresa precisa, é o que o fundador quer. Porque no final das contas, é isso. A empresa é criada pelo fundador para que seja boa para o fundador também, né? Sim. Então, eu acho que isso depende muito. No nosso caso,
eu posso falar muito sobre o nosso, assim, o que a gente buscou na nossa sinergia. Primeiro, acho que um dos mais relevantes, porque a gente queria resolver um problema de crescimento, a gente achava que a gente estava crescendo mais devagar do que a gente poderia, então a gente olhou muito uma sinergia de mercado, assim, né? Então, cara, quem que são os players que se eu plugar, eu posso ficar gigante, assim, né? Porque tem muita sinergia de público, muita sinergia de perfil, enfim, uma sinergia de mercado, de negócios, vamos dizer assim. Acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto para a gente na sinergia foi, eu sei que parece balela falar isso, né? Quando fala sinergia de cultura, parece papo meio furado. Mas a pergunta que eu me fiz na época eram quais empresas que eu me candidataria, né, para trabalhar. Se eu quisesse ser um diretor, se eu quisesse ser um gestor numa empresa, eu iria me candidatar para trabalhar nessa empresa? Porque no final das contas, essa eu acho que é a realidade que mais dói para o fundador é você entender que você passou a fazer parte de uma empresa maior, como se fosse parte desse grupo, né? Então, cara, isso para mim foi decisor em várias empresas, assim, teve muitas empresas que eu olhei e falei assim, cara, não, me ferrando, não queria nunca trabalhar nessa empresa, deve ser chato pra cacete, né? Então, isso pra gente era um fator determinante, porque, querendo ou não, hoje não existe, eu particularmente conheço, assim, raríssimos casos, você vender, entregar a chave e ir embora, né? No mínimo, você vai ficar 2, 4, 5 anos em alguns casos, depois, então tem que ser um lugar que você tope trabalhar, que você sinta tesão em trabalhar naquele lugar. Então, para a gente, isso foi muito importante, além de negócios, essa sinergia de quero trabalhar nesse lugar. E aí tem um outro ponto que acho que é a clareza de plano, assim, né? Porque eu já vi muitos casos terríveis de M&A que o comprador tinha muita sinergia de negócios com quem estava sendo comprado, mas não necessariamente aquilo era a estratégia principal. Então a empresa, a startup que foi comprada, ela entrou num universo onde, puxa, tem uma sinergia muito grande, um público muito grande para explorar, tal. Só que não é a estratégia da empresa me vender. Então o cara entrou numa empresa onde ele não conseguia explorar esse canal, ele não conseguia fazer isso muito bem. Então acho que você tem que ter uma clareza desse plano. E não só clareza desse plano, né? Vamos falar a realidade aqui. Se defender juridicamente também, para que você não seja penalizado por isso, para que você consiga explorar isso. Né? Então, foi mais uma coisa que a gente encontrou quando a gente viu na Sank. O plano da Sank era muito claro, de autonomia, né? Então a gente continua comandando a empresa com muita autonomia. Óbvio que a gente tem alguns processos unificados e tudo mais, mas a gente continua comandando e crescendo. Inclusive, foi um ano de recorde para a gente, assim. Então, isso deu certo. Mas, cara, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque a galera investiga muito menos do que deveria, eu acho. E se protege juridicamente muito menos do que deveria também. Legal. Então, ótimos pontos. Acho que a grande questão é que quando você se une com uma Sun, que é da vida, né, outras empresas desse porte, tudo que o founder espera é que o produto dele caia nos canais de venda, né? Porque se não cair nos canais de venda, não adianta nada. Você vai continuar remando só com a tua BU ali dentro, né? E o negócio precisa criar sinergia com toda a carteira. E é difícil acontecer. Eu já vi casos de aquisição que o founder tava, puta, vai cair lá nos 500 vendedores da empresa X, vou vender para caramba, vou bater meu earnout sem fazer nada. E o que aconteceu foi o contrário. Tinha tanto produto já na empresa que não conseguiu tracionar, e aí a vida foi muito mais difícil, né? Então, porra, acho que esse ponto do canal é importante. Todos esses outros que você comentou aí sobre se proteger, né? Sobre a cultura, que obviamente faz todo sentido e tudo mais. Super legal. Mas, cara, hoje vocês têm aí, né, mais de 1.500 empresas clientes, né? Pô, é um volume bem, bem interessante para um SaaS B2B no ticket de vocês. E um dos pontos até, né, que foi interessante que a gente falou ali antes de começar o podcast, eu falei, pô, animal, né? Isso aí é um baita de uma eficiência operacional, né? Vocês têm 40 colaboradores e estão dando conta de 1.500 empresas, né? Sem contar a quantidade de usuários que devem ser dezenas de milhares. Aí você falou, talvez seja até um pouco de mão de vaca, não necessariamente seja só eficiência, mas, cara, conta um pouquinho como é que vocês conseguem ter um time enxuto e mesmo assim ter um NPS alto, né, e ter um crescimento consistente. O que vocês estão fazendo? Vocês estão, cara,
investindo muito em atendimento, AI, escala? Como é que vocês estão organizando isso para conseguir comportar tanto cliente numa operação, né, relativamente pequena? Boa. Acho que nem eu já falei um pouco mais cedo no nosso papo aqui, muito do que a gente tem de eficiência, que eu, na verdade, eu acredito muito em eficiência nesse cenário, que é o cenário de escassez inicial, né? Então, a gente não fez eficiência no começo da empresa porque a gente queria ser eficiente. A gente fez porque a gente precisava por causa do nosso caixa, né? Então, acho que a gente foi criando uma cultura de fazer muito com pouco. E isso acho que tá na cultura do Expresso. Igual eu te comentei com você, a gente tem às vezes mais dificuldade até de fazer passos em que a gente precisa ser menos eficiente, investir mais, com menos clareza, porque a gente foi acostumado desde o começo a fazer muito com pouco. Então, acho que isso foi se criando culturalmente na empresa. Então, inicialmente, eu acho que foi um negócio muito mais cultural de sempre se provocar nisso, né? O que eu consigo fazer aqui para manter? Então, eu lembro que, cara, sei lá, eu não vou saber o número exato agora, mas tem uma época que a gente estava com 800 clientes, 700 clientes, e a gente tinha um analista de suporte, né? Então, a gente tinha muito orgulho disso na época, a gente achava muito legal, só que tem épocas que não dá também, porque aí você começa você pode até ser... Existe uma hora em que a eficiência começa a bater um pouco de frente com a satisfação, né? Então, puxa, quanto que eu economizar que eu vou perder? Então, inicialmente, acho que foi cultural. Óbvio que hoje tem muita coisa de tecnologia também que ajuda a gente, né? Principalmente nessas áreas operacionais de suporte, implantação, vendas. Tem muita tecnologia para usar, acho que isso tem ajudado, mas eu confesso que eu não considero a gente ainda tão referência nisso. Acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda de IA e coisas afins. E teve um outro fator que, para mim, é muito importante, assim, acho que foi determinante para a gente, que a gente conseguiu trazer no início do Expresso pessoas muito legais que continuaram com a gente até hoje. Então, a gente tem muitas pessoas no Expresso que estão há muitos anos no Expresso. Meu CTO, por exemplo, entrou na mesma uma semana depois. Tipo assim, é um negócio muito doido. Então, esse negócio foi trazendo um engajamento legal e pessoas que dominam muito o que a gente faz. Então, essas pessoas acabam sendo muito boas de buscar e encontrar oportunidades para serem eficientes, né? Uhum. Então, acho que foi cultural, foi um pouco das pessoas e, óbvio, um pensamento de tecnologia. Aí tem um outro fator que, para a gente, aí eu vou fazer o jabá aqui de forma indireta, que uma coisa que faz, na minha visão, uma empresa de tecnologia, de SaaS especificamente, ser enxuta, é ter um bom produto. Né? Porque se você tem um produto zoado, você precisa de muito vendedor para vender, você precisa de muito analista de suporte para atender, você precisa de muita gente para implantar. Então, como a gente foi muito guiado por produto no começo, você tendo um produto bom, hoje mais ainda, né, com tanta tecnologia que tem, você consegue ser mais eficiente, porque você precisa de menos pessoas para fazer aquilo rodar, você precisa, é mais fácil convencer as pessoas de usar, mais fácil ensinar elas a usar. Então, acho que isso foi uma cultura que foi forçada no início, mas acabou guiando a gente a juntar essa eficiência com a satisfação que você falou, né? Então, como que a eficiência junta com o NPS alto? É porque, cara, você tem que ir pensando muito no produto, muito no que você faz ali de tecnologia para que isso seja mais fácil de operar, né? Então, acho que é muito, muito esse caminho. Aí tem muitos outros fatores, né? Quando a gente entrou para a Sankhya ajudou a gente também em algumas coisas que talvez a gente não fosse tão eficiente assim. É um processo, mas é muito cultural, assim, cultura de eficiência precisa estar muito presente, porque senão é... E a escassez, nesse caso, eu acho que ajuda, a escassez financeira, eu tô falando. Sim. Cara, achei bem legal você ter falado isso do lance do puta, tinha 800 clientes e um analista de suporte, é um orgulho, mas ao mesmo tempo isso até vira um risco, né? Uma coisa engraçada, a gente na Get Demo, a gente tinha um dev que era o CTO até, sei lá, até os primeiros 120 clientes, assim. Só que assim, 120 clientes, a gente já estava com mais de 200 de MRR, já tinha, porra, grandes clientes usando, né, que se desse um pau ali. A gente falou, cara, Deus me livre, nosso CTO é atropelado por um ônibus, né, quebra a mão, ferrou, né, acabou a empresa. Então, a gente mesmo entendendo que a gente estava no momento de,
puta, tá dando conta? Tá dando conta. Mas a gente vai ter que ter backups aqui, né? Ter outras pessoas para garantir que você não tenha dependência de uma pessoa só. Isso aconteceu mesmo em suporte, isso aconteceu mesmo em algumas áreas da empresa que a gente começou a falar, cara, sei que não tá precisando, mas a gente precisa antecipar um backup, formar uma pessoa aí, porque se der dor de barriga em uma pessoa, a gente tá ferrado, né? Acho que você começa a ter uma sensação de risco quando você já começa a ter um determinado MRR ali, né? E o negócio começa a ficar Sim. mais crítico, né? A gente tomou uns tombos, cara, nesse sentido, assim, alguns na história do Expresso, assim, porque é aquele negócio, né? Você tem uma pessoa muito boa, mas essa pessoa pode receber uma proposta para trabalhar em outro lugar, né? E quando ela saía, para a gente significava, era muito simples, né? Então, se eu tenho um analista de suporte, ele sai, o que eu tenho que fazer? Voltar para fazer suporte. Exato. Não tem o que fazer. Essa é a. Não dá para você falar assim, não, então eu vou contratar outra pessoa enquanto isso meus clientes esperam. Não existe isso. Então a gente aprendeu isso muito assim ao longo do tempo, né? A gente tem uma frase que o Guilherme, meu sócio, fala muito para o time aqui, que é: se você tem uma pessoa, você não tem nenhuma. Porque é muito risco. Então hoje, óbvio, a gente já faz um pouco diferente, assim, até para as posições novas é interessante isso, até para as posições novas que a gente cria, que a gente acaba criando, né? Posições assim. Para essas posições, hoje em dia, a maior parte delas a gente já nasce com duas. Porque mesmo que a gente esteja validando, até o fato de ter duas pessoas fazendo é uma validação, porque você consegue tirar o fator de desempenho humano, né? Você consegue ver se aquilo está funcionando. Então, hoje, eu acho que a gente tem pouquíssimas posições onde a gente tem uma pessoa só, até para não ter essa dependência. Então, é um risco danado, assim. Tipo assim, tem um vendedor, se o vendedor sai, você não faz MRR no mês seguinte. Tem muita startup que é assim no começo, né, cara? E é uma merda, mas é um risco que você tem que correr, porque você não tem como fazer muito diferente, né? Então, é um risco. Acho que a partir do momento, no momento que a gente está hoje com 1.500 empresas utilizando, não dá mais para a gente correr esse tipo de risco. Então, a gente não faz mais isso, mas a gente já fez bastante. Cara, acho que você tocou num ponto que era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Você falou, pô, se você tá numa situação, né, que você tem um suporte, o cara sai, o fundador vai ter que voltar para lá, ou algum gestor, né? Então, é um super risco. E acho que talvez uma das dores, não sei para vocês como é que foi, mas para mim foi a fase onde a gente começou a desmamar algumas áreas do founder, né? Claro que, pô, você sempre vai ficar mais perto de venda, você vai estar ali próximo de um cliente maior, né? Dificilmente o founder se afasta totalmente disso. Se afastar, talvez até esteja errado, porque você não pode se distanciar totalmente do seu cliente, né? Mas, cara, como é que foi essa transição para vocês ali, né? Em relação à parte de, criou as primeiras gestões, né? Começou a parar de ser vocês que vendiam, vocês que traçavam o roadmap, né? Que dica que você daria para os founders que estão nesse momento ali, que já estão começando a escalar, criar time, né? Em algum momento você tem que falar, não, agora não vou mais fazer reunião, vou deixar isso tudo, né? Como é que foi essa transição? Como é que vocês se organizaram? O que vocês desmamaram primeiro e o que não, né? Boa. Eu lembro até, eu não sei como que tá hoje na GetDemo aí, mas eu lembro quando eu fiz demo com vocês um tempo atrás, a demo foi com você, inclusive, né? Então você tava aí na época que, não sei como que tá hoje, mas era assim na época. Cara, para mim, talvez até pelo meu perfil, né? Eu nunca consigo falar por todo mundo, mas falando por mim, acho que o que foi mais difícil essa transição, né? Por coincidência, antes de entrar aqui na nossa live, eu estava lendo um post de um LinkedIn de um cara, não lembro quem que foi agora, dele contando o vazio existencial que ele está sentindo. Ele falou, cara, eu já formei um time aqui, as pessoas não precisam mais de mim, então eu chego de manhã no trabalho, eu não sei exatamente com clareza o que tem que ser minha função de hoje, e acho que essa é uma fase difícil, assim, que aconteceu. No nosso caso, ainda tem sido difícil, mas eu acho que a gente já está estruturado em praticamente todas as áreas. Hoje eu consigo tirar férias, né? Tipo assim, a gente consegue ficar um pouco afastado da operação por isso. Isso foi uma coisa que, no nosso caso, foi muito difícil, porque tanto eu quanto meu sócio, a gente gosta muito da operação, né? Eu tenho um tesão em operar, assim, fazer o negócio rodar, de estar ali na trincheira, eu gosto muito disso. Só que a gente foi ouvindo o tempo inteiro que não podia, que essa dependência era ruim, então a gente foi forçando. Eu acho que o caminho é único e a transição é única, na minha visão. Que isso só é possível você trazendo gente boa, né?
Então a gente começou a trazer gente boa, formar algumas, então algumas das nossas lideranças foram formadas dentro de casa, mas acho que até certo ponto a gente tinha na nossa cabeça que o Expresso é uma empresa muito de formar. Então a gente achava que só poderia sair de uma função quando a gente tivesse formado alguém bom o suficiente para assumi-lo. E aí foi quando a gente começou a olhar e falou assim, cara, a gente precisa cortar essa barreira e entender que em algumas posições é muito importante trazer gente do mercado. Né? Então, foi quando a gente começou a abrir a cabeça para trazer pessoas de fora que iam atuar diretamente em funções. Então, acho que formando um primeiro time de liderança, eu acho que é muito bom, porque isso cria uma situação, de certa forma, confortável, que é a sensação de olhar para aquilo e falar, cara, mesmo que eu não faça aquilo, tem pessoas boas fazendo. Então, acho que esse foi um primeiro. Não dá para você fazer... eu vejo muito founder falando assim, eu preciso sair para pensar na estratégia, eu preciso sair para pensar na estratégia. Aí ele pega o melhor vendedor dele e transforma no head de vendas para sair da estratégia. Então, ele liberou tempo, só que ele criou um castelo de merda, assim, né? Uhum. Então, acho que você só pode fazer isso quando você tiver pessoas boas. E não necessariamente isso vai ser muito no começo, assim. Eu sou um founder que acredita que em muitas situações é muito importante você ficar bem próximo de várias áreas por bastante tempo. Principalmente aquelas que forem core para você, né? Então, se é uma empresa que entra pequeno e vende mais depois, cara, você precisa estar ali naquela base, olhando como você vai fazer aquela base crescer. Então, acho que tem isso. E tem o segundo fator, que eu acho que talvez esse seja a maior dor do fundador de SaaS, assim, eu vejo pelo perfil dos meus colegas fundadores de SaaS que boa parte deles tem uma questão de apego e de querer que o negócio saia perfeito ali, né? Tem uma dificuldade de delegar. Eu acho que a dificuldade de delegar é muito comum em fundador, porque a gente quer trazer as coisas para a gente tem que trazer no começo, né? Então, acho que aí começa a entrar naquela segunda parte, que é, tenho as pessoas boas e eu preciso confiar nelas o que elas não estão fazendo. Então, isso ainda é uma dor para mim, acho que é onde eu tento melhorar muito, que é aquele negócio assim, tem uma pessoa fazendo aquilo, aí eu vejo o caminho que ela está seguindo, não necessariamente é o caminho que eu seguiria, mas mesmo assim eu escolho o silêncio. Uhum. Isso é foda pra cacete, assim, eu acho muito difícil, cara, é muito difícil. Então, esse é um exercício mental diário, e assim, mas eu vejo que quando eu consigo fazer, porque ainda é um negócio muito difícil para mim, dá muito certo, assim, porque a galera tá trabalhando num negócio que eles acreditam, eles criam uma responsabilidade muito maior, porque não foi algo que eu defini para eles executarem. Então é um processo. Eu hoje tô numa situação que eu acho muito massa, que eu tenho um time de liderança que toca o negócio muito bem sem mim, assim. Não existe dependência geral, óbvio que eu me envolvo porque eu gosto e porque tem muitas coisas pensando nos próximos passos e tudo mais, mas a operação do dia roda muito bem. Mas é um desafio, não é fácil. Pra você ter uma ideia, aqui a última área que a gente desmamou e ainda não 100% foi a área de vendas. Pô, CS a gente desenvolveu uma super liderança, tecnologia a gente desenvolveu uma super liderança, suporte também, né? E a última área, né, vendas ainda, para você ter uma ideia, os vendedores respondem para o meu sócio. A gente evita muito entrar em demos hoje em dia, no máximo quando é clientes muito estratégicos. Acho que na época que eu falei com vocês, provavelmente eu entrei porque era grupo Sankhya, e aí algumas contas a gente ficava mais próximo, mas hoje em dia a gente já está delegando mais para a galera, porque a gente começou passando as contas menores, vai ganhando confiança, né? Porque, cara, querendo ou não, no final do dia, se o founder ficar fazendo demo, claro que ele vai converter mais. É óbvio que ele é muito mais sênior, conhece o produto, mas no final do dia isso vira inescalável, né? Você vai deixar algum buraco em algum lugar. Então, porra, a última área que a gente deixou para desmamar foi vendas. Hoje a gente já nivelou operacional, não formamos ainda uma liderança, mas é o próximo caminho que a gente está levando. Eu acho que, querendo ou não, acaba sendo assim grande parte das empresas, né? O pessoal acaba deixando o comercial por último, porque acaba sendo o coração ali mais importante da empresa, né? Sim, não, tem que é onde está o dinheiro ali, né? Então é muito mais comum. Nosso caso teve muito de produto também, que a gente demorou, meu sócio cuida mais de produto, ele demorou bastante mais para estar nesse processo também. Mas sim, vendas acaba sendo interessante. Eu acho que o caminho que vocês seguiram é muito bom, cara, porque eu estou olhando para o crescimento acima de tudo, vou trazer gente boa para cuidar das outras coisas, e aí deixar aquele ego de lado também, né? Porque em algumas coisas a gente vai ser o melhor. Por exemplo, acho que nunca ninguém vai fazer uma demo e vender igual a gente.
Uhum. Mas outras coisas não, cara. Fazer uma gestão de um roadmap, trazer velocidade para o time de produto, fazer um time de CS. Cara, tem muita gente que vai fazer muito melhor que a gente, assim. Total. E olhando no Então, detalhe, né? Porque quando você é fundador, você tá olhando muita coisa, então você não consegue olhar no detalhe. Às vezes é melhor uma pessoa estar olhando 100% para uma coisa, mesmo sem ser tão sênior quanto você, porque ela vai gerar mais profundidade do que você achar que você vai ter capacidade de fazer tudo, né? sim, exatamente. Exatamente. Boa. Cara, até estamos finalizando o tempo aí, mas tem mais uma pergunta que eu queria fazer para você, que, pô, você já vendeu a empresa, né? Você já chegou ali onde todo mundo queria chegar, você falou que é teu último ano de earnout também, né? E, pô, acho que a cabeça deve ficar a milhão essa hora de qual que é o próximo passo, né? Muito founder acaba virando executivo da empresa, né? E seguindo a vida, outros founders acabam indo para outra empreitada, né? Qual que é a tua visão hoje? Cara, sendo bem sincero, quando eu vendi, assim, eu caí numa armadilha, né? No momento, assinei, entrei para Sank, eu caí numa armadilha no primeiro mês, assim, que eu comecei a pensar muito no próximo passo. Mas aí eu comecei a enxergar um negócio que para mim não foi muito legal, assim, que aí eu comecei, parece que quando o founder começa a pensar já no próximo, ele começa a projetar a realização profissional dele num futuro distante, né? Então, eu fui por um caminho oposto hoje em dia, que eu parei de pensar. Todo mundo me pergunta, a pergunta que eu mais escuto, o que você vai fazer depois do Expresso, né? Eu parei de pensar nisso. Eu tô pensando hoje em bater minhas metas aqui, continuar crescendo, continuar fazendo essas coisas. Aí quando eu terminar, muito provavelmente meu plano vai ser ficar um tempo sem fazer nada para pensar na próxima. Porque eu acho que é uma armadilha muito pesada, assim. Você fica pensando na próxima, o que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer depois. Aí seu cérebro desconecta do hoje e começa só a projetar sua felicidade, sua realização profissional no que você vai fazer depois. É verdade. Só que esse depois pode demorar, cara, 4, 5 anos, sei lá. Às vezes você acaba abrindo a cabeça para outras coisas legais, e você se apaixona pela empresa que você entrou e vira um executivo, ou você continua operando o negócio. Tem muitos outros caminhos. E quando você fica pensando no próximo, na minha cabeça o efeito foi que eu pensando no próximo, eu parei de gostar do presente. Aí eu falei, não, esquece isso. Então, se você me perguntar o que eu vou fazer depois, eu não tenho ideia. E estou sendo bem sincero, eu não sei ainda, porque eu estou focado no que eu estou fazendo agora. Assim. Então, se eu concluir bem, tive os primeiros. A gente está 1 ano e meio agora, foi um ano e meio muito massa. Assim, a gente tem muita projeção para ter um ano e meio, um ano muito legal agora. Ainda tem outros anos por vir ainda, então eu não estou pensando nisso. Depois, quando vier, aí eu penso. Mas muito provavelmente alguma coisa mais fácil, tá? Não, mas, porra, legal demais. Acho que é uma super dica também, né? Isso aí que você deu agora, porque o founder, ele costuma ter essa cabeça de empreendedorismo, e deve ser muito normal você achar que o earnout é o fim, você já querer projetar o próximo e você acabar se frustrando. E acho que não é justo com a empresa que te comprou e não é justo com você também, né? Porque isso precisa estar alinhado, porque é uma fase super importante, é uma fase que você está concluindo esse ciclo, né? Então, bem bacana esse teu ponto de vista aí. É bem difícil escutar a gente falando. Normalmente a galera já está desesperada, pensando o que vai fazer, né? E acho que, pô, com a grana que entra também, você tem um tempo depois para pensar isso com mais calma, né? Sim, com todo fundador, cara, no final das contas, um exit ele faz para conseguir adquirir o poder de escolha do com que vai trabalhar, certo? Porque você quer tentar alcançar a sua liberdade financeira. Então, se você não usar isso já ir pensando no próximo, você nunca vai exercer essa liberdade que você conquistou. Né? Cara, sensacional. Pô, super, super bate-papo, Fábio. É muito legal. Eu já conhecia vocês, obviamente, né? Mas super legal conhecer mais a fundo aí a história. É muito bacana que vocês construíram aí. Por isso que eu sempre falo, né? Pô, tem muita coisa legal de SaaS no Brasil, e por isso que a gente criou esse podcast aqui para escutar esse tipo de história. Mas, cara, não sei se você tem alguma consideração final aí, mas só te agradecer mesmo. Foi super bacana o episódio. Certeza aí que a galera vai gostar muito. Boa, só agradecer pelo convite. Gosto muito dos conteúdos de vocês. Eu acho muito legal quem cresce através de gerando conteúdo de valor, porque no final das contas é uma troca, não é só sugando o mercado, você está gerando conteúdo de valor. Então acho que o que vocês fazem é um trabalho muito legal. Então valeu o convite aí, muito sucesso para a GetDemo, para SalesBuddy, para o SaaSBR, para todos vocês. Tamo junto. Valeu, sucesso para nós.
E vamos que vamos. Valeu, Fábio. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.